E aí, bora mergulhar de cabeça num assunto fundamental? A gente vai falar dos blocos de construção da vida, sabe? Aquelas moléculas que, basicamente, formam as máquinas que fazem tudo funcionar no nosso corpo, os aminoácidos. É como se fossem as letras do alfabeto com que a história de cada proteína é escrita. Fascinante, né? Olha só essa estrutura. Parece complexa, mas a lógica é bem simples. Todo aminoácido tem esse esqueleto em comum, tá vendo? Um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, aí ligado a ele, um grupo amino, um grupo carboxila e um hidrogênio. Mas a mágica mesmo, o que realmente define a personalidade de cada um, tá aqui, ó, nesse grupo variável R. É esse pedacinho que muda e dá a cada aminoácido uma identidade única, sabe? Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é esse tal alfabeto das proteínas? Depois, como essa galera se organiza numa família química super diversa. A gente também vai descobrir a dualidade ácido-base, que é um verdadeiro superpoder deles. E para fechar, vamos entender a titulação e o tamponamento de pH. Vamos lá? Beleza. Vamos começar então pelo começo. O que exatamente é um aminoácido e o que o torna tão especial para a química da vida? Pensa assim, são os monômeros, as pecinhas que formam as proteínas. A gente tem 20 tipos comuns. É como se fosse um alfabeto bioquímico com 20 letras. A estrutura base é sempre a mesma, mas o que muda é o tal do grupo R. É ele que faz uma letra ser diferente da outra. E aí, combinando essas letras, a natureza cria as palavras e as frases que dão origem a todas as proteínas que existem. É incrível. E tem um detalhe super curioso sobre a estrutura deles, a quiralidade. Sabe as nossas mãos? Elas são imagens espelhadas uma da outra, mas não dá para sobrepor perfeitamente. Com a maioria dos aminoácidos acontece a mesma coisa. Eles existem em duas formas, a L e a D. E o mais doido é que na natureza, nos seres vivos, é a forma L que é usada quase que exclusivamente para construir as proteínas. É uma preferência bem específica da vida. Ok, já entendemos o esqueleto básico. Agora, vamos explorar como as diferentes letras, ou seja, os diferentes grupos R, criam essa família química tão diversa. É aqui que a coisa fica interessante. A principal forma de classificar essa turma toda é ver como eles reagem com a água. Basicamente, de um lado temos os apolares, que são meio antissociais com a água. Eles fogem dela. Do outro, os polares, que adoram interagir com a água. E nesse grupo dos polares, a gente ainda divide entre os que não têm carga e os que têm carga elétrica. Simples, né? Vamos começar com os apolares alifáticos. Os grupos R deles são basicamente cadeias de carbono e hidrogênio. Pensa na glicina, na alanina. Isso os torna hidrofóbicos. Eles literalmente temem a água. E qual a consequência? Bom, dentro de uma proteína, eles tendem a se esconder, a se agrupar no interior da estrutura para fugir da água. Esse movimento é fundamental para a proteína se dobrar e assumir sua forma tridimensional correta. Seguindo essa mesma lógica dos fujões da água, a gente tem os aromáticos. A característica deles são esses anéis de carbono enormes, bem volumosos como o da fenileanina. Eles também são hidrofóbicos e, por causa desse tamanho todo, acabam adicionando uma rigidez que ajuda a estabilizar a arquitetura geral da proteína. Agora vamos para o outro time, os polares sem carga. Esses aqui são o oposto, são os amigos da água. Aminoácidos como a serina, por exemplo, interagem super bem com a água, mas não têm uma carga elétrica líquida. E justamente por gostarem de água, é comum a gente encontrar eles na superfície das proteínas, em contato direto com o ambiente da célula. Chegamos nos carregados. Primeiro os que têm carga negativa, também conhecidos como aminoácidos ácidos. Pensa no aspartato. Eles têm um grupo carboxila a mais no grupo R, e isso dá a eles uma carga negativa. Essa carga é super importante. Em enzimas, por exemplo, ela pode funcionar como um ímã, ajudando a grudar moléculas com carga positiva. E para fechar o grupo temos os com carga positiva, os básicos, como a lisina. Aqui a lógica é inversa. Eles têm um grupo amino a mais, o que lhes dá uma carga positiva. Agora junta tudo. Essas cargas positivas e negativas funcionando dentro da mesma proteína são como pequenos ímãos, criando interações iônicas vitais para a estrutura e função da proteína. Um exemplo clássico, a ligação com o DNA, que é carregado negativamente. Agora a gente entra numa das propriedades mais fantásticas dos aminoácidos, a sua dualidade ácido-base. É um verdadeiro superpoder químico. Então fica a pergunta, um aminoácido é ácido ou é base? E a resposta é, os dois. Eles não precisam escolher um lado. Lembra da estrutura? Eles têm um grupo ácido, o carboxila, e um grupo básico, o amino. Tudo na mesma molécula.
Essa capacidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo é o que a gente chama de propriedade anfotérica. E essa dualidade nos leva direto para o conceito de Zwitterion. Em um pH neutro, o grupo amino, que é básico, pega um próton e fica com carga positiva. Ao mesmo tempo, o grupo carboxila, que é ácido, doa um próton e fica com carga negativa. Então a molécula fica com duas cargas, uma positiva e uma negativa. Mas, se a gente somar, a carga líquida é zero. É por isso que a gente chama de íon dipolar. Beleza. E essa natureza de dupla personalidade química dá aos aminoácidos um papel biológico fundamental. A gente consegue visualizar isso perfeitamente com uma curva de titulação. Vamos ver como isso funciona. Mas antes de olhar para a curva, a gente precisa entender o que é o pK. Pensa no pK como o ponto de virada de um grupo químico. É aquele valor de pH exato onde metade das moléculas já doou seu próton e a outra metade ainda não. É um equilíbrio perfeito, 50-50. O outro conceito importante é o ponto isoelétrico, ou PI. Lembra do Zwitterion com carga líquida zero? Então, o PI é o valor de pH específico em que o aminoácido está exatamente nesse estado. É o pH da neutralidade elétrica perfeita para aquela molécula. Olha só, essa curva de titulação da glicina. Ela mostra direitinho como a carga da molécula vai mudando conforme o pH muda. A gente vê dois pontos-chave, o pK1, quando o grupo carboxila perde o próton dele, e o pK2, quando o grupo amino perde o seu. E bem no meio do caminho está o PI, onde a carga líquida é zero. O mais importante, essas áreas mais planas ao redor dos pKs são as regiões onde o aminoácido atua como um tampão, resistindo a mudanças de pH. E quando o aminoácido é ácido ou básico? Aí a história muda um pouco, porque o grupo R deles também pode doar ou receber prótons. Então, surge um terceiro pKa, o pKr. Isso desloca todo o equilíbrio. O resultado? Aminoácidos ácidos, como o aspartato, vão ter um PI bem baixo em pH ácido. Já os básicos, como a lisina, têm um PI bem alto. E o legal é que dá para calcular esse ponto de neutralidade. Para um aminoácido neutro, é só tirar a média entre o pK1 e o pK2. Já para um ácido ou básico, a gente tem que usar o pKa do grupo R na conta. A regra geral é sempre pegar a média dos dois pKa que estão abraçando a forma de Zwitterion, aquela com carga zero. Tá, mas por que tudo isso é tão importante? É porque essa habilidade de doar e receber prótons transforma os aminoácidos e as proteínas que eles formam em excelentes tampões. Eles conseguem absorver excessos de ácido ou de base, segurando as pontas para que o pH não mude bruscamente. E isso é absolutamente vital para manter o ambiente dentro das nossas células estável e finamente ajustado. E isso nos faz pensar, né? Essa capacidade de tamponar o pH é só uma das funções incríveis que surgem da química dos aminoácidos. A diversidade toda daqueles grupos R abre um leque de possibilidades gigantesco. Então fica a pergunta no ar: se essas moléculas tão pequenas são guardiões tão poderosas do equilíbrio, que outros segredos a arquitetura delas ainda guarda?